Bom dia, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Mariana e hoje nós vamos estudar aí, começar o nosso livro 2 e nós vamos estudar Além das células, níveis de organização dos seres vivos, é o nosso capítulo 6, tá? E a gente vai estar dando início a ele hoje. Vamos lá, ó, níveis de organizações dos seres humanos ou os seres vivos em geral. Tá? A primeira coisa, gente, nós temos um nível de organização assim, ó, biologicamente. Primeiro, a menor partícula aí a gente tem como átomo, que nem tá aqui na imagem. Depois, a gente vem um conjunto de átomos vai formar uma molécula. Um conjunto de moléculas formam organelas, tá? Um conjunto de organelas vão formar células, que nem tá na imagenzinha aqui embaixo, ó. Um conjunto de células vão formar os tecidos. Oh, tirei a foto. Um conjunto de tecidos vão formar um órgão e um conjunto de órgãos vão formar um sistema. Aqui eu tenho órgão, em exemplo, tá o estômago. Conjunto de vários órgãos, eu tenho aqui o sistema digestório. E um conjunto de sistemas vão formar um organismo inteiro, tá? Então, olha só. Primeiro vem átomo, molécula, organela, célula. Depois, um conjunto de células forma os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos formam os sistemas, e um conjunto de sistemas vão formar os organismos, tá? É assim que funciona. Aí, ó, a gente tem alguns tecidos no corpo humano. Nós temos 4 tipos de tecidos básicos no corpo humano. Eu tenho o tecido epitelial, que corresponde à pele, vai estar dando aí preenchendo todo o nosso corpo por fora, a pele de todo o corpo por fora e ainda dos órgãos internos. Eu tenho também o tecido conjuntivo, que eu tenho vários tipos de tecido conjuntivo, sangue é um exemplo, osso, a cartilagem. Eu tenho também o tecido muscular e o tecido nervoso. Esses são os 4 tecidos básicos do corpo humano. Tecido epitelial, ele faz o revestimento interno e externo de órgãos e compõe as glândulas. É formado por células bem juntinhas, tá? Bem unidas, as quais não deixam espaços umas entre as outras. Existem 2 tipos de tecido epitelial. Existe o tecido epitelial simples, que é só uma camada de tecido, e existe o tecido epitelial estratificado, que são várias camadas, uma em cima da outra de tecido, que nem está aqui na imagem, ó. Aqui, dentro do nosso nariz, né, na mucosa nasal, a gente tem o tecido pseudoestratificado, ó, porque ele parece que ele tem várias camadas, mas é uma camada só, um formatinho de célula só. Dentro do nosso rim, a gente tem, ó, um outro tipo de tecido simples, uma camada só. Já aqui, ó, a gente tem um estratificado, epitelial estratificado. Tem uma camada aqui em cima e camadas aqui embaixo. Aqui eu tenho um simples, aqui eu tenho um simples, ó. Aqui eu já tenho estratificado, ó, várias camadas de tecido epitelial, uma em cima da outra. Aqui está o glandular, que a gente não estuda agora, tá? Um exemplozinho da pele, os poros, os pelinhos. Aí eu tenho o tecido conjuntivo, ó. É o tecido mais abundante do organismo e tem função de união e sustentação dos outros tecidos. Então a principal função é unir e sustentar os outros tecidos, tá? Suas células encontram-se imersas em um material gelatinoso. Elas encontram mergulhadas, tá? No material gelatinoso, rico em fibras de proteínas. Aonde eu vou ter tecido conjuntivo? Ó, existe tecido conjuntivo ósseo, nos ossos, cartilaginoso, nas cartilagens, tipo a da orelha, do nariz, tá? O sanguíneo, nosso sangue, é um tipo de tecido cartilaginoso. O adiposo e o adiposo que está nas gordurinhas do corpo. Os outros a gente não vai ver agora, é muito aprofundado. Aí está aqui, ó, o tecido ósseo, que dá sustentação ao corpo.
Olha as células do tecido ósseo como são diferentes, olha só. Olha uma célula do tecido ósseo. Opa! Célula do tecido ósseo. Ué, cadê a imagem? É a de cima. Aqui. Olha só, uma célula do tecido ósseo, ó. Mas não era nem essa que eu queria mostrar, era a que tá aqui em cima. Essa, ó. Olha como é diferente uma célula do tecido ósseo. Aí, lembrando que o tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Aí, ó, eu também tenho o tecido, ó, o conjuntivo sanguíneo. Olha quantas células diferentes, ó, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos do tecido sanguíneo. Ó, olha as células do tecido sanguíneo super diferentes. Aqui, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, estão todas dentro, fazem todas partes do tecido conjuntivo sanguíneo. Aí eu tenho o tecido adiposo, ó, que faz parte das gordurinhas do corpo. As células são redondinhas, ó, se enchem de gordura literalmente. Aí esses aqui a gente não estuda agora. Aí vamos para o tecido muscular. Também muito importante, está falando no nosso livro. Olha só, existem 3 tipos de tecidos musculares. Eu tenho o tecido muscular estratificado esquelético, tá? Tecido muscular estratificado esquelético. Eu tenho o tecido muscular estratificado cardíaco e o tecido muscular liso. Isso tá na página 15, tá? Aqui eu tenho uma imagem real, né? No nosso slide é uma imagem real no microscópio. Aqui no livro, aqui no livro eu tenho uma imagem desenhada na página 15 do livro 2, ó. Como é que são essas célulazinhas aí, ó. Só para falar para vocês, o tecido esquelético, o tecido muscular esquelético é o tecido que ele envolve os nossos ossos, envolve o nosso esqueleto. É o tecido aqui, ó, da musculatura do braço, é o tecido muscular esquelético das pernas, o que recobre os ossos. O tecido muscular cardíaco, ele só tem no coração, tá? É um tecido específico do coração. O músculo do coração é feito de tecido estriado, muscular estriado cardíaco. E o liso, ele vai ter nos nossos órgãos internos, tipo nosso intestino delgado, intestino grosso, no estômago, no fígado. A gente vai ter esse tipo de tecido, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais o que a tia quer falar aqui. Aí tá mostrando aqui, ó, o tecido muscular esquelético. Passei muito rápido, vou voltar. O tecido muscular esquelético, olha aí como é que são as fibras, ó. O tecido muscular esquelético envolve todos os ossos. A gente tem o tecido muscular cardíaco, ó, que ele só tem no coração. Lembrando que o coração ele não para, tum, 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 tum. Então ele tem que ter um tecido forte e resistente para aguentar as batidas, o batimento cardíaco. Aqui eu tenho liso, ó, como é que são as células do tecido liso. Ó, tá uma imagem do estômago. O tecido liso a gente vai ter nos órgãos internos. E eu vou ter o tecido nervoso. Depois, nos capítulos que seguem esse livro, a gente vai estudar esses tecidos mais especificamente quando a gente for estudar o sistema nervoso. Mas eu vou falar um pouquinho aqui do tecido nervoso, que eu vou ter como principal componente do tecido nervoso, ó, o neurônio, que é uma célula do sistema nervoso muito importante, que carrega as informações. A gente vai ver isso no nosso próximo capítulo. Ó. Um neurônio, ele passa informação de um neurônio para o outro. Todas as informações, eles são considerados receptores de informação, eles passam informações, tá? Transmitem de um neurônio para o outro. Aí, deixa a tia trocar o slide rapidinho, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Diferenciação celular, é esse aqui. O livro de vocês, ele começa, na verdade, falando
sobre diferenciação celular. Primeira coisa, quando a gente ainda vai ser um ser vivo, né? Quando junta aí o espermatozoide do papai com o ovócito da mamãe, né, e vai formar a primeira célula do corpo, que é chamado de zigoto ou célula-ovo, aqui na figura A, ó, é como se tivesse sido fecundado esse ovócito, aí ele virou um óvulo, célula-ovo. Aí ele vai sofrendo várias divisões celulares, ele divide o DNA dele, o material genético, e as células vão se dividindo, ó. Era uma, viraram duas, era duas, viraram quatro, eram quatro, viraram 8, 16, 32 e vira uma mórula, tá? E depois vai se desenvolvendo em células que a gente chama de células indiferenciadas, ó. São todas células iguais que ainda são indiferenciadas. O que é uma célula indiferenciada? Ela ainda não tem uma função específica. Ela também é conhecida como célula-tronco. Ela ainda é uma célula neutra. Ela ainda vai virar uma célula diferenciada, uma célula específica de alguma coisa, tá? Então, olha só. Aqui, depois de um tempo, enquanto essas células são células-tronco, né, células indiferenciadas, depois de um tempo elas começam a virar células diferenciadas, ó, com funções específicas. E aqui está dando alguns exemplos, ó. Essa virou uma célula do glóbulo branco, essa virou uma célula do glóbulo vermelho, uma hemácia, essa aqui uma célula de glândula, ó, um neurônio, uma célula do sistema nervoso, uma célula do tecido epitelial, uma célula do tecido muscular, uma célula do osso, ó, uma célula do tecido conjuntivo. Então, só queria mostrar para vocês que células indiferenciadas são as células que ainda não têm função. São chamadas também de célula-tronco. E as células, quando elas passam a ser diferenciadas, são as células que vão ter um papel fundamental dentro do corpo. Pode ser no tecido conjuntivo, no tecido ósseo, no muscular, no epitelial, no nervoso, no sanguíneo, tá? No conjuntivo sanguíneo. Em qualquer tipo de tecido, elas vão ter uma função. E também gostaria que vocês reparassem, ó, que essas células elas têm formatos totalmente diferentes. E esses formatos, eles são assim diferentes porque eles são específicos para determinada função da célula, tá? Cada célula vai ter uma função diferente. Então, o seu formato também é diferente para alcançar, já que uma junção, um conjunto de células forma um tecido, então esse tecido tem que ser de acordo com o que ele vai, ele tem que ser de acordo com o papel que ele vai ter dentro do organismo. Esse foi o nosso capítulo, tá? Aí ele fala um pouquinho também de plantas, tá? A planta é um pouquinho diferente, porque ela vai ficar assim, ó. Uma planta, a gente vai ter o cloroplasto como uma organela, aí o conjunto de organelas vai formar uma célula vegetal, um conjunto de células vegetais vai formar um sistema de tecidos, um conjunto de sistema de tecidos vai formar um órgão, que pode ser a folha, a raiz, né? Um conjunto de órgãos vai formar um organismo, que é a plantinha inteira. Que nem tá aqui nessa imagem aqui, ó, do exercíciozinho da página 20. Opa, este aqui, tá? Que ele tá começando do maior do organismo e diminuindo conforme vai passando, tá? Então, gente, é esse o nosso capítulo de hoje. Façam os exercícios do livro, façam os exercícios que a tia passou também, que está indo para casa, tá? Para vocês ficarem espertos aí, expert e conseguir fazer qualquer questão que aparecer. Ó, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Espero vê-los em breve, tá? Um grande beijo e não vamos parar de estudar, porque a gente não tem tempo para perder, tá? Beijinho.